Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 10 de maio de 2022. Pessoal, domingo eu fiz um vídeo aqui no canal que bombou, viralizou na internet. Nesse vídeo eu dizia que existe uma pequena possibilidade do presidente Bolsonaro ganhar no primeiro turno. Uma pequena possibilidade quer dizer que é uma probabilidade pequena, ou seja, que é improvável, mas possível. Mostrei o caminho para isso e a turma do Salto Alto já não tem para ninguém. O presidente Bolsonaro vai ganhar no primeiro turno, vai ser de lavada e blá blá blá. Vocês dão trabalho, hein, gente? Ontem eu fiz um vídeo aqui de alerta, mostrei que o PT já se reorganizou, enquadrou o Lula, definiu uma estratégia. Gente, nós vamos enfrentar um inimigo perigoso, experiente, profissional da comunicação. Você se prepare, não vai ser essa moleza não. No vídeo de hoje eu também vou fazer um alerta. Eu disse lá no domingo, naquele vídeo, que a região sudeste vai ser decisiva. E dentro da região sudeste, o estado de Minas é o segundo colégio eleitoral mais importante, depois de São Paulo, onde tem mais eleitores. E o pessoal no meio político diz que quem ganha em Minas ganha a eleição presidencial. E a coisa está complicada em Minas Gerais. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, mas antes eu quero agradecer a você que doa pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação ajuda a ampliar a estrutura do canal, a melhorar o alcance dos meus vídeos. Lembrando que este é um canal que faz análise política com viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação, em vídeos curtos. Se você já pingou seu Pix desse mês, meu muito obrigado. Se ainda vai pingar, meu muito obrigado também. Lembrando que é graças ao seu Pix mensal que esse canal chegou a 2 anos de existência e terá uma longa vida se você continuar nos apoiando. Vamos lá, gente. O que eu disse lá sobre essa questão da região sudeste no vídeo de domingo? Primeiro, que existe 10% de eleitores da região sudeste, e são eleitores de classe C, classe média, baixa em geral, que votaram na Dilma em 2014, votaram no presidente em 2018, presidente Bolsonaro, e que agora estão indefinidos. Ainda não decidiram em quem votar. Certo? Então são eleitores a serem conquistados. Por quem? Pelo presidente Bolsonaro, a propaganda do presidente Bolsonaro e por nós. Fiquem atentos, é tarefa nossa, ok? Bom, o que mais as pesquisas dizem? Aí são pesquisas qualitativas, tá? Que existe um contingente de eleitores que hoje está escolhendo o Lula, mas que não são lulistas convictos, tá? Que são eleitores que votaram no Bolsonaro em 2018, que agora estão escolhendo o Lula. Por quê? Porque eles votaram no Lula lá atrás e eles têm uma memória residual de que a vida deles era melhor lá no governo Lula. Poder de consumo melhor, e eles sentem a inflação no bolso agora. E eles acham que, se eles votarem no Lula, a vida vai melhorar, eles terão uma vida boa como era a vida naquele tempo. Só que quando o Lula fala essas besteiras que ele andou falando sobre o aborto, quando ele diz que a classe média é escravocrata, quando ele critica a polícia, esse eleitor sai correndo do Lula e volta para o presidente Bolsonaro. Portanto, é um eleitor solto. Então nós temos aqui 2 blocos de eleitores voláteis. Um eleitor que votou na Dilma, depois votou no Bolsonaro e agora não está decidido, e um eleitor que está dizendo para a pesquisa que vota no Lula, mas que se o Lula fala besteira, ele volta. Então o PT consertou, talvez conserte a sua eleição, controle a língua do Lula, e o Lula já disse besteira, então a gente tem vídeos do Lula dizendo besteira, podemos usar para tirar esse eleitor do Lula, ok? Guardaram aí? Então tem um grupo de eleitores expressivo aqui, principalmente na região sudeste, que a gente pode tirar do Lula e trazer para o presidente Bolsonaro, ok? Guardaram isso aí, isso é muito importante. Tem um grupo grande de eleitores brasileiros que rejeita o presidente Bolsonaro e rejeita o Lula. Só que não tem mais terceira via. Apesar de ter os nomes ali, o eleitor descarta. Os caras não conseguiram se posicionar, vão ter que escolher entre o presidente Bolsonaro e entre o Lula. Então temos uma situação aqui que entre esses dois tem um bloco de eleitores soltos. Quem ganhar esse bloco
leva à eleição. E este bloco de eleitores soltos está predominantemente na região sudeste. Bom, o que acontece? O estado de São Paulo é o maior contingente de eleitores, o segundo maior contingente de eleitores no país é o estado de Minas Gerais. Ainda tem o estado do Rio de Janeiro, que é o terceiro contingente, e o estado do Espírito Santo faz parte da região sudeste, mas é um estado pequeno. Minas Gerais é um estado decisivo. E o que está acontecendo em Minas Gerais que foi descoberto com cruzamentos de dados das pesquisas, gente? Em 2018, havia uma conjuntura eleitoral, que foi a conjuntura na qual o presidente se elegeu, que era uma conjuntura em que o eleitor estava votando antissistema. Todos os candidatos do sistema estavam de um lado e o presidente Bolsonaro era o único candidato antissistema. De certa forma, a coisa está configurada da mesma maneira. Só que o presidente Bolsonaro é governo e é um governo num cenário de inflação. Gasolina alta, alimentos altos, e eu acabei de falar aqui, né? As pessoas estão sentindo no bolso e não estão gostando disso. E parte dessas pessoas atribui ao presidente Bolsonaro a culpa disso, estão descontentes. Ok? Então, isso é um problema que a comunicação do presidente Bolsonaro tem que resolver, que o ministro Paulo Guedes tem que resolver. O ministro Paulo Guedes está agindo. A inflação vai cair, não sei se o suficiente, os preços vão cair, mas tem coisas que a gente não controla. A guerra, a escassez de combustível, elevação do preço internacional, o governo não controla. O governo está agindo, mas não controla tudo. Então isso afeta o humor dos eleitores. E o PT vai começar a usar isso contra nós. Esse é o contexto da eleição. Agora vamos para Minas Gerais, né? Peguem os seus jatinhos, os seus helicópteros. Se você não tem, pegue um ônibus, seu carro, vamos lá viajar para Minas Gerais e ver como é que está o cenário eleitoral em Minas Gerais. Em 2018, peguem uma máquina do tempo, como é que a coisa aconteceu em Minas Gerais? O Zema era candidato do Partido Novo, que tinha como candidato lá o Amoedo. O Zema quase foi expulso do Partido Novo porque ele percebeu que o eleitor mineiro estava votando no Bolsonaro e ele pegou a onda Bolsonaro, assim como o Dória aqui em São Paulo fez o Bolsodória. Naquela eleição, o eleitor mineiro fez um voto Zema-Bolsonaro e o Zema, pegou a carona. Certo? Elegeu-se Zema, elegeu-se Bolsonaro. Nessa eleição está acontecendo uma coisa diferente, gente. Tem eleitor votando Zema-Bolsonaro, mas infelizmente tem um eleitor votando Zema-Lula. Tem eleitor votando Zema-Lula. Ok? E é isso que explica por que o Zema está em cima do muro. Quem está observando atentamente o cenário mineiro vai notar, ou já notou, que faz tempo que o Zema está em cima do muro. O Zema está saboneteando, está dando uma de tucano. Ele não bate, não critica o presidente Bolsonaro, mas ele não se bolsonarizou como ele fez em 2018. E ele não está fazendo isso porque ele sabe que se ele se grudar no presidente Bolsonaro, ele pode perder esses eleitores que estão votando Lula-Zema. E ele está tentando ganhar no primeiro turno, ele quer o voto dos bolsonaristas e dos lulistas. É mais ou menos o que está acontecendo lá na Bahia com o ACM Neto. O ACM Neto está ficando em cima do muro. Ele quer o voto, o Lula é muito forte na Bahia, ele quer o voto dos lulistas e quer o voto dos bolsonaristas. Então ele fica na moita, quer ficar sem candidato a presidente no partido dele. No caso do Zema, o candidato do Novo está fazendo 0% nas pesquisas. Então ele quer ficar quieto, não quer ter posicionamento.
Tem uma coisa que nos favorece lá, que é a situação seguinte. O Lula está tentando fazer um acordo com o Gargamel, lá que é o Calil. É o prefeito de Belo Horizonte, que renunciou e que está concorrendo ao governador pelo PSD, que é o partido do Kassab, que é um partido sabonete. É a maior prostituta da política. Ele vai com quem paga mais. E o Calil lá em cima do muro também, pelas mesmas razões. Se dependesse do Kassab, o Kassab quer apoiar o Lula no segundo turno. E o PT vinha até agora tentando fazer um acordo com o Calil, porque o Lula precisa de um palanque em Minas Gerais. Acontece que o PT de Minas Gerais tem um candidato ao Senado forte nas pesquisas e o PSD do Calil também tem um candidato forte nas pesquisas. Então eles estão se desentendendo, porque o PT não quer perder o candidato ao Senado e o Calil não quer perder o candidato ao Senado. Então o Calil disse que só apoia o Lula se o candidato ao Senado na chapa for do PSD e o PT não quer abrir mão do candidato ao Senado. E aí a avaliação minha, isso não saiu na imprensa, eu desconfio que o Calil já viu essas pesquisas também e deve estar pensando que talvez seja interessante para ele ficar sem candidato a presidente também. Porque se existe um voto Zema-Lula, talvez exista também um voto Bolsonaro-Calil. E o que ele fez? Ele mandou um recado para o PT pela imprensa. Vê o que é as prostitutas da política, né? Mandou avisar o PT que se o PT não fechar com ele, que o PSD de Minas vai apoiar o Bolsonaro. Olha que bagunça, olha que bagunça. Não sei se o presidente Bolsonaro quer esse tipo de apoio, mas embaralhou completamente o tabuleiro em Minas Gerais. Então, para quem imaginava, os bolsonaristas de Minas Gerais aí, que haveria um alinhamento automático do Zema com o presidente Bolsonaro, podem tirar o cavalinho da chuva. O jogo está embaralhado em Minas Gerais. Isto significa, gente, que a região sudeste, que é uma região decisiva para definir a eleição em primeiro turno, segundo a hipótese que eu aventei lá no meu vídeo do domingo, não é uma região tão tranquila quanto se imaginava. Por isso que eu disse que era uma hipótese estreita, uma probabilidade que vai depender da melhor estratégia política e de comunicação. O Lula está lá, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, o Lula está lá em Minas Gerais. O vídeo está sendo mostrado na terça-feira, gravado na segunda, o Lula estava segunda-feira e não foi ao encontro do Calil. Por que o Lula foi a Minas? Exatamente porque Minas é decisivo, ele está tentando crescer nas pesquisas, fazendo roteiro em Minas. Porque Minas é um estado decisivo e porque o jogo lá está embaralhado. Então o Lula, como eu disse no vídeo de ontem, ele está com estratégia, está operando. E esse jogo embaralhou. Então talvez os dois candidatos a governador em Minas fiquem sem se alinhar com nenhum dos dois candidatos a presidente, o que não é um cenário de todo ruim, né? Aí vamos ver se um dos dois se alinha e se eles se alinham com quem. E o presidente Bolsonaro, vamos ver como é que ele se posiciona em Minas. O presidente Bolsonaro, quando ele vai a um estado, ele reúne multidões de qualquer maneira, mas ele reúne os bolsonaristas. O nosso problema não são os bolsonaristas. A nossa missão, a missão dos estrategistas do presidente Bolsonaro, não é pregar para convertidos, gente. A gente tem que conquistar esse segmento que está solto, sobre o qual eu falei. Os eleitores que já votaram no presidente Bolsonaro e hoje estão indefinidos, ou os eleitores que já votaram no presidente Bolsonaro e hoje estão com o Lula, mas não estão convictos, que a gente tem que buscar de volta, se a gente quiser ganhar a eleição.
principalmente se a gente quiser ganhar no primeiro turno. Então, bolsonaristas da região sudeste, então, bolsonaristas de Minas Gerais, vamos descer do salto, gente. Vamos descer do salto e vamos trabalhar. Vamos trabalhar, porque não vai ser brincadeira, não vai ser um passeio, não. Não vai ser. Essa eleição vai ser cabeça a cabeça. Vai ser cabeça a cabeça. O presidente Bolsonaro vai crescendo devagarinho. Se Deus quiser, em alguns institutos no mês de junho já, o presidente Bolsonaro começa a aparecer na frente, nas pesquisas. Vai crescendo, 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 como em 2018. Lentamente, quando abrir as urnas no segundo turno, vai dar um salto e temos grande chance de ganhar, mas trabalhando. A probabilidade de ganhar no primeiro turno é uma probabilidade pequena, improvável, mas existe. A economia tem que melhorar muito, a inflação cair, Petrobras parar de encher o saco com o preço da gasolina, a gente tem que resolver esse negócio. Mas, fundamentalmente, depende de um acerto da estratégia do presidente. Tem que ter uma estratégia melhor que a do PT, porque agora o PT profissionalizou o jogo ali na estratégia deles. E nós temos que trabalhar muito nas ruas e nas redes. O meu recado está dado. Vou tentar fazer a minha parte aqui, como eu estou tentando aqui no canal. E cada um de nós tem que fazer a nossa parte aí nas ruas e nas redes. Ok, pessoal? Gostaram? Curtem, comentem e compartilhem. Botem o dedãozinho lá. Apertem o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscrevam-se nos meus canais alternativos, o Dextra by Paulo Moura do Telegram, o Dextra Jornalismo da COS.tv. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive em torno das 2 horas da tarde. E lembrem-se que o vídeo está acabando logo depois da vinheta. Pinguem o seu Pix mensal aqui no canal, porque é graças às suas doações que esse canal mantém a sua independência há 2 anos. Amanhã tem mais.